Vocês vão cansar de me ouvir falando esse oi, hein? Mas faz parte do nosso ritual de boas-vindas aos palestrantes aqui no palco. Aquela energia do campuseiro, a saudação, ou vem cá, que a gente vai ter muito conteúdo para compartilhar. E agora a gente vai falar sobre mais um tema super importante para o desenvolvimento da região. A gente vai falar sobre uma Amazônia mais empreendedora, com um novo olhar para a criatividade e inovação em cidades mais conectadas. Como é que a gente consegue conectar mais nossa Amazônia? E para conversar com a gente, temos um super convidado, o Vinícius Tocantins, para conversar com a gente. Uma salva de palmas. Obrigado. Oi, gente, tudo bom? Bota 50 centavos de volume aí, que a minha voz é baixinha, por favor. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Eu me chamo Vinícius, sou embaixador da Campus Party. Vou já explicar um pouco mais sobre a nossa conversa nos próximos 50 minutos. Mas primeiro eu queria saber se tem algum professor aqui. Hoje é dia dos professores, então queria deixar um parabéns para todos nós que trabalhamos de uma forma árdua para transformar o Brasil pela educação. Então, meu grande carinho a todo mundo que trabalha nessa missão que é educar. Tá bom? Bom, eu vou falar sobre um tópico que é super relevante dentro da Campus Party Amazônia, que é tentar enxergar como é que a gente vai fazer empreendedorismo do nosso jeito. Baseado em alguns pilares que eu vou explicar nessa conversa, que é a criatividade e a inovação em um contexto de conectividade. Já vou explicar o que é essa conectividade, mas como professor, quando termina a palestra, eu nem vou atrás de perguntas, mas vou atrás de comentários de vocês. Eu acho que o posicionamento da plateia é muito importante quando a gente quer falar de empreendedorismo na Amazônia. Então, vou me apresentar aqui rapidinho. Quem sou eu? Opa! Foi. Bom, eu sou professor do Instituto Federal de Roraima. Sou professor da área de computação, mas já fui gestor de inovação, então gosto muito de falar sobre empreendedorismo. Sou doutorando de inovação, eu faço doutorado lá no INPI, estudo conexões das instituições para a geração de inovação. Sou embaixador da Campus Party e, obviamente, campuseiro há 5 anos. Isso transformou a minha forma de enxergar a educação e transformou a minha forma de enxergar a juventude. Eu acho que aqui é um grande laboratório para a gente entender a juventude do século XXI. Então, recomendo todo mundo, gestor público, político, professor, técnicos da educação, a vir para a Campus Party. Sou esposo da Anne, minha esposa provavelmente está me vendo online, então um beijo, amor. Sou pai da Lara e da Alice, que eu acho que essa é a melhor definição que eu poderia ter de quem sou eu. É a gente tentar pensar a próxima geração dos brasileiros e que tipo de discurso, de assunto, a gente vai falar com essa criançada que já nasceu no século XXI, em um outro momento de conectividade. Mas, acima de tudo, eu sou um apaixonado por tecnologia. Às vezes eu nem sei se eu sou professor. Eu gosto de tecnologia. E quando eu vou ensinar tecnologia, eu fico muito feliz. Então, dentro... Opa, meu... Foi? Por favor. Eu queria abrir essa conversa perguntando, na verdade, contextualizando o que eu entendo sobre a Amazônia. Quando a gente fala assim, vamos falar sobre a Amazônia, a pergunta é, que Amazônia? Porque tem uma Amazônia que é dentro do estado do Amazonas. Tem uma outra Amazônia que é da região norte. Aí eu falo, não é da região norte, é a Amazônia legal, que inclui Goiás e inclui o Maranhão. E tem uma outra Amazônia que é o bioma amazônico, que é toda a cobertura, quando a gente fala de Amazônia, que inclui Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e toda essa galera. Então, o que eu quero nessa palestra falar sobre educação empreendedora, sobre educação num contexto amazônico? É como é que a gente vai juntar essa galera. E juntar essa galera é um contexto de juntar diferentes opiniões sobre a Amazônia. E isso a gente vai precisar de criatividade e de inovação. Um ponto super importante quando a gente estuda a inovação é um conceito de cidades portuárias. Os portos, né, eles têm
uma função super importante na troca de informação. Então, quando você tem um porto, significa que vem alguém de fora para chegar no porto e fazer trocas. Às vezes são trocas de mercados, mas às vezes é troca de conhecimento. Porque normalmente, quando tem um grande evento no Brasil, isso acontece em São Paulo. Porque São Paulo é considerado um porto de conhecimento, do pensamento. Então a galera vai para lá, o pessoal faz evento lá, porque normalmente é Rio, São Paulo, porque são os dois grandes centros de polos de conhecimento. O que a gente precisa tentar estimular na Amazônia? Enxergar as cidades daqui do nosso bioma como ambientes portuários, ambientes de troca. Significa, eu estava conversando agora com uma voluntária de Manacapuru, eu moro em Boa Vista, sou paraense, palestrei para fazer ativação da Campus Party em Presidente Figueiredo. Eu acho que isso é pensar cidades portuárias. A capacidade da gente sair de Manaus e ir a Boa Vista, fica o meu convite para que vocês conheçam Boa Vista, ir a Porto Velho, ir ao Rio Branco, conhecer o interior, pensar que você está disponível para receber e você está disponível para entregar alguma coisa. Senão a gente fica isolado e ninguém conversa e a gente não consegue melhorar o nosso contexto amazônico. Então, cidades portuárias, para mim, é um grande gatilho se a gente quiser pensar em inovação na região norte, se a gente quiser pensar em empreendedorismo, educação do futuro com essa juventude. Aí a gente cai num problema, num desafio chamado conectividade. E quando eu estava montando essa palestra, eu falei, cara, eu acho que a gente precisa falar sobre diversas formas de conectividade. Porque não tem só uma coisa de conectividade. A primeira delas é, como é que a gente anda na Amazônia? Porque, como todos sabem, viajar de avião é caro. Viajar de avião não é para todo mundo e, às vezes, vai o representante de um local, o representante da cidade, mas a gente não consegue levar todo mundo. Que é uma das coisas que a Campus Party super gosta, que são as caravanas. A gente sabe que tem um contexto bem aqui, quem está aí na transmissão online, que é sobre a BR-319, que passa por dentro da Amazônia. Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu acho que a gente precisa andar entre a Amazônia. Senão a gente fica isolado, cara. É super complexo você estar isolado num local e só sair de avião, e avião é muito caro, e a manutenção do avião é em dólar. Então, o preço é muito flutuante. Esse é o primeiro problema de conectividade que nós temos. Nós recebemos, durante a Campus Party, alguns representantes do Instituto Federal do Pará. E eles falaram, Vinícius, em Belém, às vezes é mais barato ir para Brasília do que ir para Manaus. E isso é conflitoso para a gente. A gente tem que conectar essas cidades, esses dois grandes polos, que é Belém e Manaus. Um segundo problema que nós temos de conectividade é isso daqui. Internet. Por quê? Se você não tem um bom link de internet, fica muito complicado. Então, isso daqui, para quem não sabe, é o meio nerd. Eu sou da computação, tá, gente? Isso daqui é um mapa de fibra ótica subaquática entre os oceanos. E a gente tem um problema de passar fibra ótica na Amazônia. Floresta densa, manutenção complexa. Em Roraima, a gente liga uma fibra com a Venezuela e, às vezes, a gente tem um relato que caiu a fibra da cidade porque os roedores morderam a fibra. E para fazer manutenção é na reserva indígena. Então tem que pedir autorização para a FUNAI, para os órgãos competentes, para você poder entrar e fazer a manutenção da fibra. Então, isso é complexo. Porque o cabo de fibra hoje passa no Nordeste, passa em São Paulo, mas não passa em Manacapuru, não passa numa cidade pequena de Boa Vista, como Rorainópolis, como Caracaraí. Isso a gente tem que resolver em 5, 10 anos. Como é que a gente vai aumentar a conectividade do pessoal? Um dos pontos muito bem discutido é sobre o satélite, né? Internet por satélite. Ontem seria um problema, porque o eclipse estava fechado. Quando tem fumaça, por exemplo, você não tem visada para o satélite. Então,
Esse é um segundo desafio que a gente tem quando a gente vai falar conectividade na Amazônia. Primeiro, a conectividade física. A gente precisa falar com os nossos políticos, representantes. Ano que vem tem eleição para prefeituras, né? Como é que a gente vai melhorar, vou voltar aqui, como é que a gente vai melhorar o trânsito entre o povo amazônico? Se eu quiser ir para Santarém, se eu quiser ir para Manaus, se eu quiser ir para Boa Vista, se eu quiser ir para Porto Velho, para Vilhena, precisa ser fácil. E o segundo, como a gente vai melhorar a internet. Porque hoje o nosso aluno, ele pode fazer online, ele pode ouvir um podcast, ele pode assinar um YouTube e assistir as aulas no YouTube, ele pode ter um Spotify, um Netflix, hoje tem muitas formas, ele pode ler um Kindle, que é um livro digital. Só que para isso, ele precisa estar no século XXI. Então, pensar o empreendedorismo, na minha opinião, dentro do contexto amazônico, significa melhores conexões entre as pessoas e melhores conexões entre os computadores que as pessoas usam. Beleza? Contextos aqui. Aí a gente entra num debate sobre ferramentas. Quem trabalha em sala de aula, a gente sempre tenta fazer algo diferente, estimular as pessoas, utilizando ferramentas diferentes. Então, o que eu quero conversar com vocês hoje? Que tipo de ferramentas a gente pode usar para melhorar a conectividade da Amazônia baseado no empreendedorismo e na inovação? Eu gosto de 5 macro ferramentas. Eu acho que alguém tem que estudar criatividade. Criatividade não é coisa de mago, de artista. Criatividade é técnica, gente. E eu queria perguntar para vocês se alguém de vocês aqui estudou na faculdade de criatividade, teve disciplina de criatividade. Alguém? Não tem, não está no currículo. As pessoas acham que criatividade você vai desenvolver na vida, ou então criatividade tu está dormindo, tu lembra e tu anota no caderno. Cara, criatividade é técnica. Então, primeiro ponto, como a gente melhora isso no nosso currículo. Segundo ponto, educação empreendedora. Eu, como professor do Instituto Federal, sou parceiro do Sebrae, e a gente discute que tem alguns pontos da educação empreendedora que são fundamentais para a gente melhorar a Amazônia, e eu vou falar daqui a pouco sobre ela. E terceiro, que é um dos objetos do meu doutorado, que é gestão da inovação. Que é, cara, beleza, inventei uma coisa boa, a gente tem uma coisa boa, como é que a gente vai gerenciar isso? Que tipo de estratégia a gente vai ter para gerenciar essa invenção e ela ganhar o mundo? Então a gente deixa de falar sobre inovação e começa a falar sobre gestão da inovação. Aí, sugestões sobre como é que a gente pode melhorar o desenvolvimento de novas ideias. Primeiro, pensamento combinativo. Pensamento combinativo significa dizer que o que eu tenho não é suficiente, eu preciso de vocês. Então, se eu tenho uma ideia de como melhorar as universidades na Amazônia, eu preciso conversar com a UFAM, com o IFAM e com a galera do Pará, e com a galera de Rondônia, e com a galera do Acre. É combinar vivências, experiências, currículos. Aquela ideia no passado de que eu tenho a solução não funciona no século XXI. Aí a gente fala de inovação aberta, de projetos compartilhados. Então, pensamento combinativo é super interessante. Segunda coisa é a observação de oportunidades. Tem gente que acha que a Campus é um evento de palestra. Eu acho que a Campus é um evento de oportunidades. Que talvez está numa conversa, talvez está em reencontrar uma pessoa que estava online e a gente está no presencial, talvez está em trabalhar na Campus Party. É sempre importante vocês enxergarem a oportunidade onde vocês estão trabalhando, onde vocês estão desenvolvendo. Então, pensamento de oportunidades é super importante. E prototipação, que a gente não tem dinheiro para fazer tudo da maneira que a gente quer. Então, vamos pensar pequeno, vamos criar protótipos. Se aquilo der ruim, a gente descarta. Deu errado, não gastamos muito dinheiro, jogamos fora. Se aquilo der bom, a gente continua o desenvolvimento colocando mais dinheiro. Então, o pensamento de protótipo, para mim, é super interessante. E eu gosto de falar isso em outubro, porque esse é o momento que a gente está fazendo o planejamento para 24. É esse momento, outubro, novembro, quem está na instituição, é o momento que a gente está começando a discutir o planejamento do ano que vem. Então,
Esse é o momento. Um outro ponto sobre como melhorar os projetos é gestão de divergência. Gestão de divergência é super importante, que é como é que a gente vai controlar conflito. Porque o conflito vai vir. Como é que a gente vai gerenciar isso? Então a gente tem que ter algum tipo de... Eu acho que a melhor maneira da gente treinar a gestão de conflito é começar pelo futebol. Então bota, sei lá, ou pelo boi, né, aqui em Manaus, me falaram que a Coca-Cola ela tem uma edição especial, que ela é azul, que é justamente para gerenciar esse conflito das cores, né? Eu acho que no Brasil, culturalmente, futebol é a coisa mais ampla que a gente tem. Como é que a gente gerencia o conflito de torcidas, para a galera poder ir com a família, com criança, não dar briga e tudo mais. Segundo, é quebrar o padrão, cara. Ó, Vinícius, já tem um padrão para isso. Beleza, eu vou lá quebrar. Porque se a gente mantiver o padrão da década de 70, cara, muita coisa aconteceu da década de 70 para cá. Então não dá para tu pegar o formato de sala de aula e tentar fazer igual da década de 70 para cá. Eu tenho vontade de que as escolas viessem para Campus Party com a frequência da aula. Cara, hoje é aula. Aí, ó, Campus Party. Vai no videogame, vai na robótica, vai no drone, assiste palestra. Professor, o que é isso? Isso é aula. Isso é repensar o mundo baseado na quebra de padrão. A gente talvez, não precise tanto das 4 paredes de uma sala de aula. E o terceiro é o benefício da restrição. Então, quando eu converso com alguém, normalmente aqui de Manaus ou de Belém, normalmente a gente fala, cara, mas a Amazônia não tem isso, mas a Amazônia é cara, morar na Amazônia é tal, é muito calor, agora tem fumaça. A gente sempre olha para a restrição. E se a gente fizer da restrição uma coisa boa? Então, conseguir enxergar um benefício nessa restrição para a gente focar o pensamento. Porque imagina uma pessoa, uma criança que tem todo o dinheiro do mundo, ela não tem prioridade, cara, ela tem tudo. Então, quando a pessoa tem restrição, ó, você tem esse brinquedo, um videogame e uma bola. Ela consegue focar na brincadeira. Então, quais são os benefícios que a gente consegue enxergar estando no Amazonas, no contexto da Amazônia, baseado nas suas restrições? Para a educação, o que eu gosto? A gente tem alguns professores aqui, né? Aprendizagem baseada em projetos ou em problemas. Sempre quando eu vou numa escola, numa universidade, eu pergunto, tem problema aqui? Aí todo mundo fala, tem. E o que vocês estão fazendo para resolver esses problemas? Então, eu acho que a aprendizagem, pensar o currículo de aprendizagem dos alunos para resolver problemas é super interessante. A gente tem aqui os hackathons, né, dentro da Campus Party, que é uma estratégia de resolução de problemas baseada na ciência e tecnologia. Segundo, melhor integração sociedade-escola. E a gente poderia falar mercado, universidade, a gente pode ter vários termos para falar isso, mas sociedade-escola, que é o seguinte, quais são os problemas que a gente tem lá fora que a gente pode resolver junto com as universidades, com as escolas, com os institutos federais. Eu acho que é justamente em outubro que a gente está pensando no Planejamento 24, que é o momento em que a gente tem que falar com a Federação da Indústria, Federação do Comércio, CODESE, as instituições, falar, gente, o que a gente pode fazer junto ano que vem? Porque ano que vem não vai dar tempo, então a gente tem que fazer isso agora. E pitch time, não sei se todo mundo conhece esse termo, que é a capacidade de você defender uma ideia. Às vezes, a gente tem um aluno ou um empreendedor que ele é muito bom, mas ele é ruim de defender a ideia. Tu entrega o microfone na mão dele, ele treme na base. Então, a gente tem que ensinar a juventude do Amazonas e da Amazônia a defender as suas ideias, quais são os argumentos, qual é a técnica de defesa, que para mim é o pitch time. Então, a gente conseguir levar isso para outros ambientes é super interessante. E aí eu queria falar sobre 10 competências empreendedoras, para quem é do Sebrae já conhece isso, mas para mim é fundamental difundir essa informação, que é buscar oportunidades e iniciativa, isso dá para fazer na tua empresa e na tua escola, na tua universidade. Persistência, tem gente que é bom, mas desiste fácil. Então qual é o meu projeto? É trabalhar persistência em universidades, persistência em empresas.
Comprometimento. Tem gente que é boa, mas larga, sabe? Ah, vou aí, chego qualquer hora. Cara, vamos trabalhar comprometimento. Exigência de qualidade e eficiência. Gestão de risco, cara. Ó, inovação tem risco. Se tu chega para uma pessoa, ó, eu tenho um projeto maravilhoso, eu pergunto, qual é o risco? Ah, não tem risco, é certeza. Cara, isso não é inovação. Inovação é gestão de risco. Então, quando eu estou conversando com o reitor, estou conversando com o prefeito, e a gente fala, ó, a gente quer fazer isso, e a pessoa fica um pouco com medo, pô, Vinícius, isso tem risco. Isso tem risco porque é inovação. A gente vai gerenciar isso. Como é que isso pode fazer para dar certo? Então, como é que eu falo com adolescente, com os jovens empreendedores, para correr riscos calculados? Um outro ponto é o estabelecimento de metas. Tem gente que é super criativo, mas não consegue fazer um cronograma, cara. A pessoa é mega inteligente. Senta a pessoa na cadeira e fala, gente, organiza o teu cronograma. Não consegue. Então, estabelecimento de metas, uma das competências empreendedoras, busca de informações, e aí eu queria fazer um desafio aos brasileiros que estão nos vendo, pessoal da transmissão também. O brasileiro lê pouco livro, né? O brasileiro lê pouco livro, a gente fala sobre isso. Eu estou palestrando há 8 anos falando sobre isso. Mas eu vou falar outra coisa para vocês. O brasileiro lê pouco artigo científico. Cara, tem muita coisa aberta, disponível em artigos científicos sobre tomada de decisão, questões econômicas, Amazônia. Está tudo aberto e o brasileiro não lê artigo científico. Então, busca essas informações em livros, na ciência, planejamento e monitoramento, a capacidade, persuasão, acabou sendo uma palavra feia, né? Mas persuasão é a capacidade de você convencer a pessoa baseado nos seus argumentos. Então a gente tem que ensinar isso para o empreendedor, para as pessoas da Amazônia. Porque isso gera o quê? Que para mim isso é um grande legado da Campus Party. Rede de contatos. Você passar aqui no Startup 360, no Campus Feature, na galera que está aqui fazendo ativação, isso para mim é uma grande rede de contatos. Isso é uma competência que a gente tem que ensinar na Amazônia. E independência e autoconfiança. Eu costumo dizer que o bom chefe é aquele que vai embora e a equipe continua trabalhando. Porque tem equipe que só trabalha quando o chefe chega. Ei, o chefe chegou! Aí todo mundo começa a trabalhar. Eu não tenho independência da minha equipe. Então eu preciso estimular para que mais pessoas da Amazônia consigam trabalhar sozinhas, cara. Independência e autoconfiança no processo. Aí eu queria gerar um gatilho para vocês, que é enxergar a Amazônia como vantagem competitiva. A gente estuda no doutorado que tem 2 macro argumentos. Vantagem comparativa e vantagem competitiva. Ah, eu vou almoçar, eu não almocei ainda, né? Eu vou almoçar onde agora? Eu vou no Bob's ou eu vou no Girafas? Cara, eu estou fazendo uma comparação. Às vezes a comparação é o preço, às vezes é uma memória, ah, eu queria comer de novo um Bob's ou uma... Existe uma comparação. Meu filho vai estar em tempo de ir para a faculdade. Ele vai fazer vestibular para qual? Para o IFAM, para o FAM ou para o EA? Isso é uma comparação. Eu vou comparar currículos, eu vou comparar a experiência, vou perguntar para as pessoas. A Amazônia está sendo comparada a todo momento. A todo momento estão comparando a Amazônia com outros contextos. Agora a gente está no contexto do Oriente Médio, né? Mas a todo momento a Amazônia está sendo comparada. Vamos fazer disso uma vantagem. Se estão comparando a gente, vamos trazer os benefícios, o que a gente pode fazer, os nossos diferenciais. Então, a Amazônia como uma vantagem competitiva. E aí a gente tem um problema na cultura brasileira. A cultura brasileira é o seguinte: eu preciso de resultado esse ano. Então, professor, dá para trazer o pessoal do IFAM para campus, mas qual resultado a gente vai trazer disso? Não, o resultado tem que ser esse ano, porque eu tenho que colocar no relatório. Tem coisa que demora. Tem coisa que demora. Então, o dia que você planta a semente, não é o dia que você come o fruto. O que a gente pode fazer hoje, Campus Party, estamos falando sobre a Amazônia, educação empreendedora, conectividade, para gerar um legado em 25, cara. Agora, será que a gente tem essa paciência de colher um negócio em 25? Talvez não, talvez a gente já até brigou por política de novo, né? Daqui a gente até 24 a gente já está brigando de novo. Então, isso é muito cultural brasileiro, mas entender que grandes transformações, em especial na Amazônia, é lento.
a gente tem que regar, a gente tem que adubar, tem que botar no sol a plantinha, para que aquilo gere algum resultado a médio e longo prazo. E isso é um processo, né, cara? Aqui é o processo de confusão. A pessoa desiste aqui. Ela acha que deu errado aqui. Mal ela sabe que a gente consegue filtrar isso num ciclo de ideação, em que ainda não está tudo bem, em que a gente consegue fazer isso numa prototipação. E o resultado está aqui, cara. Só que isso demora 2, 3, 5 anos. As pessoas não têm paciência para esperar 5 anos. E isso na colaboração é super importante. A gente conseguir estimular as pessoas a falar, gente, calma, não vai acontecer em 23, mas pode acontecer em 24. Que tipo de resultado a gente consegue fazer? Ah, Vinícius, para passar cabo de internet, vai demorar 2 anos, o processo vai para Brasília e tal. Vamos fazer. Vai demorar 2 anos, mas vai ter daqui a 2 anos. Então, o que a gente pode fazer a médio e longo prazo para estimular a conectividade? Pode ser de ônibus, de estrada, de avião. A gente precisa discutir isso, as conectividades amazônicas. Vocês já ouviram falar disso daqui? O gráfico de múltiplas inteligências? Alguém já ouviu falar? Antigamente, século passado, tá, gente? A gente media inteligência pelo QI. O QI é uma inteligência, tem múltiplas inteligências. Tem uma galera que é boa lógico-matemática. Tem uma galera que é boa conversando. Já viu o vendedor conversando? Cara, ele é muito inteligente interpessoalmente. Tem uma galera que é boa linguisticamente. É você pegar um livro e falar, cara, como é que ele explicou isso de uma maneira que eu não conseguiria explicar? E tem uma galera que é inteligente espacialmente. Eu sempre dou esse exemplo. Tem gente que tira a carteira de motorista, tem a certificação, mas ele sai procurando uma vaga que ele só coloca. Ele não sabe fazer a baliza. Ele está procurando, fala, ô fulano, mas tem vaga aqui? Não, mas eu estou procurando uma vaga só para colocar o carro. Isso significa que ele tem que ser treinado espacialmente. Ele não tem uma capacidade espacial de entender o processo. E a gente entra na campus, eu preciso que vocês sejam inteligentes espacialmente. Fala, beleza, o que dá para rolar aqui? Porque está acontecendo muita coisa. Tem 50 caixas falando ao mesmo tempo. E é isso, cara. É o foco no caos. O que a gente consegue tirar daqui? Você tem que ter uma inteligência espacial. Quando eu vejo esse gráfico, eu falo, cara, isso é a Amazônia, brother. É a gente conseguir enxergar as várias inteligências. Inteligência musical, inteligência existencial, inteligência intrapessoal. Isso, para mim, é o futuro da Amazônia, que a gente precisa fazer isso com o empreendedorismo e inovação. Aí vem um grande desafio, que é, as equipes da Amazônia, a gente tem que entender que são multiplataformas, ou seja, a gente está conversando aqui, daqui a pouco vira um WhatsApp, e tudo bem, virou um WhatsApp. E do WhatsApp vira um Zoom, e tudo bem. Não é mais uma plataforma de você bater o ponto, sentar numa mesa para trabalhar. Isso já passou. Nós somos multiterritorial. E esse é um pedido meu aos empreendedores de Manaus. Gente, coloquem recursos em outros estados, por favor, que as coisas só acontecem em Manaus. Eu preciso falar com uma empresa A, uma empresa B. Ah, a gente faz isso. Aonde? A gente faz isso em Manaus. Pô, mas e Boa Vista? Precisa botar dinheiro em Boa Vista. Obrigado. Precisa botar dinheiro em Porto Velho. Precisa botar dinheiro no Rio Branco. Meu grande apelo. Temos a SUFRAMA, temos a lei de informática, temos a lei do bem. Por favor, olhem para as outras cidades e estados da Amazônia, para a gente também conseguir desenvolver a partir desses incentivos fiscais. Tá bom? E isso traz um desafio para a gente. Nós somos equipes digitais. Significa dizer que talvez tenha um empreendedor hoje gerando nota fiscal na Bélgica e morando aqui em Manaus. E tudo bem. Talvez tenha um aluno nosso da UFAM que está emitindo nota fiscal para o Canadá. E está tudo bem, ele está morando aqui. E talvez tenha gente de fora trabalhando em Manaus online hoje. Isso a gente ainda não aprendeu no choque de geração. A gente tem um choque de geração hoje, né? O que eu quero dizer para os mais experientes? Não vou chamar mais velhos, mas os mais experientes. Nós precisamos ser uma Amazônia digital.
Porque a gente quer que as pessoas de Boa Vista acessem essas informações. Mas é 12 horas de ônibus, né? 14 horas de ônibus. Então, cara, às vezes, não dá para vir em Manaus. Não dá para... A reunião é em Manaus, mas só quem está em Manaus. Não dá. Eu preciso fazer isso online, para que outras pessoas conectem e tragam suas opiniões. Então, é admitir que os órgãos que aqui estão também são digitais. As empresas que aqui estão também são digitais. E as universidades e institutos que estão aqui também são digitais. Isso vai facilitar a nossa conectividade na Amazônia. Esse é o framework que eu estou trabalhando no meu doutorado. Esse é um framework das Nações Unidas. As Nações Unidas começou a estudar como é que a gente desenvolve ecossistemas de inovação baseado na economia digital. E a gente chegou, as Nações Unidas, eu estou só usando, a esse framework. E aí eu queria trazer como desafio para vocês como é que a gente faz disso conectado com outros padrões, com outras cidades. Que é, primeiro, a gente tem uma visão, eu vou ler para vocês se estiver ruim, tá? É visão e estratégia. Nós, amazônidas, lembra do bioma? Bota Colômbia, bota Peru, bota Guiana, Venezuela. Nós temos a mesma visão e estratégia da Amazônia? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não temos. Como é que a gente pode fazer isso? Políticas e regulamentações. Nós temos políticas e regulamentações que integram a Amazônia? Sim ou não? Não. Como é que a gente pode fazer isso? Lembra daquela sementinha, né, que a gente está plantando para gerar em 25? Rede de contatos. Tem uma galera que é mais fácil, como eu falei, para São Paulo, cara. A rede de contatos da pessoa está toda em São Paulo, mas não está no Acre. Então a gente precisa melhorar essa integração. E para mim a Campus Party é fundamental. Talvez essa área de comunidade e cultura seja uma das coisas que mais nos favorece. Porque a gente tem uma cultura da comida. A comida nossa é muito parecida, baseada no tucupi, baseada no peixe amazônico de rio. Então, se eu fosse votar aqui, eu diria que a culinária e a parte cultural é uma das coisas que mais nos aproxima. Eu costumo dizer que pode falar mal, todo mundo pode falar mal do norte. Mas a gente fala, os outros não. Então, se for para falar mal do norte, somos nós. Isso é um sentimento de defesa da nossa cultura e da nossa visão de comunidade. Então, acho que isso é legal. 3, recurso e capital financeiro. Nós temos uma estratégia de injeção de recursos aqui na Amazônia, integrada, assim, conectada? Não temos. Cada um tem uma estratégia. E, às vezes, cada prefeitura tem uma estratégia. Então, acho que a gente tem que melhorar como é que a gente bota dinheiro nessa juventude, cara. Daqui sai um campus feature maravilhoso, mas falta dinheiro. Aqui está a galera do 360, projeto super... Eu vou mostrar aqui algumas coisas, projeto super bacana, mas falta dinheiro para escalar. Então, qual é a nossa estratégia de conexão, de capital financeiro para esse pessoal? Os nossos talentos. Ontem eu estava conversando, acho que não está mais aqui, né? Tem um professor da UEA, que foi nosso aluno do Instituto Federal lá de Roraima. Ele e o irmão dele trabalham com tecnologia e o irmão dele está na Apple. Por quê? Porque a Apple pagou melhor. É isso. A Apple deu melhores condições para ele sair de Manaus e ir para os Estados Unidos. Isso é clássico. A gente chama isso de fuga de cérebro. A gente prepara a galera fica boa, ganha hackathon, aí a empresa fala, vem para cá. E vai embora, cara. Como é que a gente mantém os nossos campeões aqui na Amazônia? Porque essa galera está ficando velha e quer ter melhores condições, quer dormir no ar-condicionado, quer ter um carro, quer poder sair, jantar. A gente tem que dar condição para os talentos ficarem na Amazônia. E a gente não tem uma estratégia para isso. E por fim, mas menos importante, não menos importante, que tipo de infraestrutura de instituições a gente pode construir junto para deixar esse legado para a Amazônia? Isso pode ser infraestrutura de estrada, infraestrutura das instituições, como Suframa, Sudam, enfim. A gente tem que conversar como é que essa roda gira. Essa roda não está girando hoje. E ela girando, melhora a nossa conectividade. Vocês conhecem o Nacal? Eu viajo o Brasil todo, boa parte do Brasil eu viajo palestrando.
E sempre quando eu tento trazer um exemplo, eu falo, cara, eu vou botar o Nacal na história. O Nacal saiu da incubadora do Instituto Federal do Amazonas aqui. A professora Goretti trabalhou muito nessa parte das incubações. E é um case, cara. É um case que fala sobre a cadeia de produção do cacau. Alguém não conhece o Nacal? Levanta a mão. Daqui da plateia. Não? Tem no aeroporto, tem no shopping. É super bacana. As fotos são dos produtores que trabalham artesanalmente com cacau. É super interessante, tem um valor agregado imenso. E a gente precisa defender o nosso, sabe? Vou viajar, leva o chocolate aqui da Amazônia pra galera. Uma outra história também que eu queria contar é do Throwback, o Amauri, lá de Boa Vista. Essa matéria é da semana passada, da PNUD. O PNUD é o órgão das Nações Unidas que busca casos de sucesso no mundo para serem replicados. O Amauri criou a Throwback, que trabalha cashback de árvore. O que é o cashback de árvore? Cara, eu acho que eu vou comprar um tênis na Amazon. Eu vou comprar um tênis na Centauro. Você vai pela Throwback e é redirecionado para a Amazon. O dinheiro que você compra do tênis é revertido em plantio de árvore. É um cashback verde, de planta. E aí, quando você faz o cashback, ele georreferencia a tua árvore. Então, em 1 ano, em 2 anos, fala, gente, quantas árvores eu plantei em 2 anos? Vai lá no Throwback, ele georreferenciou. Você plantou essa e essa. Cara, isso é super interessante para a gente apoiar com recursos, para que a gente possa fazer, primeiro, apoiar iniciativas empreendedores amazônicos, mas dentro do nosso contexto verde, e gerando economia. Tu imagina o quanto de dinheiro circulou esses 5 dias na Campus Party, que poderia ser de cashback de árvore, de replantio de árvore. Vinícius, eu tenho que pagar alguma coisa? Cara, tu não paga nada. Quem paga é a empresa que está conectada ao link, né, que está fazendo o link com ele. Então, para mim, isso devia ter mais throwbacks. E aí, mandar um abraço para o Mauri, que provavelmente está online assistindo. Isso é super interessante, isso é em Boa Vista. Mas como ele está em Boa Vista, não tem visibilidade. Porque ele não está nos 2 grandes polos. Quais são os 2 grandes polos? Manaus e Belém. Então, é a minha contribuição para o estado de Roraima. Conheçam mais sobre o Throwback do Amauri. Opa, acho que travou. Vai, filho. E olha que eu sou professor de informática, hein? Estamos chegando no final da conversa. Inclusive porque eu tenho que pegar o avião. Eu não quero perder o avião. Mas, como professor que sou, eu não podia sair daqui sem recomendar livro, né? A gente tem uma função social, que é falar, gente, lê 3 páginas por dia, sabe? 3 páginas, ninguém vai morrer por causa de 3 páginas. E aí tu ganha o costume, o pessoal fala muito que a academia é isso, né? A academia tu vai 1, 2, 3, com 6 meses tu já está acostumado com o ritmo. O livro é a mesma coisa, uma academia para o cérebro. Então, eu queria deixar aqui uma oportunidade para a gente conversar sobre livros. Primeira coisa, eu não poderia sair de Manaus sem recomendar um livro do nosso primeiro imortal indígena na Academia Brasileira de Letras, que é o Ailton. Pela primeira vez a gente conseguiu colocar na Academia Brasileira de Letras um indígena. E ele escreveu um livro que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu acho super importante, eu acho que para o contexto da Amazônia, deveria ter, na jornada de aprendizagem da faculdade, da escola, livros de autores da Amazônia. O segundo, também não poderia passar aqui por Manaus sem recomendar Davi Copenaua. Davi Copenaua é um grande líder Yanomami e que recebeu, ano passado, eu tive, graças a Deus, lá na UFAM, ao doutor honoris causa da Universidade Federal de Roraima. Então, ele é nosso doutor. Ele fala que ele é o doutor da floresta. E ele fala sobre a quebra do céu, que são pensamentos e argumentos de um xamã Yanomami. Eu acho fundamental para quem está aqui na plateia, mas para quem está online. A Campus é transmitida para o mundo todo. Então, fica aqui o meu convite a 2 autores indígenas da Amazônia para tentar entender a Amazônia. Um outro
fazendo essa palestra, fazendo essa pesquisa, eu descobri esse livro super interessante da Berta, que é Um Futuro para a Amazônia. É um livro futurista, pensando no desenvolvimento, urbanização, conexão. Ela explica tudo isso e eu achei super interessante. Então, fica aqui a recomendação. Um outro livro, quem trabalha com startup. Alguém conhece esse livro aqui? Quem trabalha com startup, esse é um livro famoso. Ele chama Abundância. Por que desse livro? Sempre quando a gente faz um filme do futuro, a gente faz um filme distópico. O que é distópico? Deu ruim. Acabou a cidade, tem zumbi. A gente nunca faz um filme bom do futuro. Um filme utópico, né? O contrário do utópico é o distópico. Então, Abundância é um livro que mostra como a sociedade evoluiu bem sobre a medicina, sobre a forma de pensar. É um livro do contexto da bondade da Amazônia com o passar dos anos. Da Amazônia não, do mundo com o passar dos anos. Então, é uma visão positiva do futuro, porque às vezes a gente fica preocupado, rede social, caiu o míssil, tem floresta queimando, fumaça. Meu irmão, a nossa cabeça fica maluca, cara. Então, ler um livro sobre uma visão positiva do mundo e uma visão positiva do futuro é super interessante, que é o Peter Diamond, que tem uma universidade lá com a NASA. Super recomendo. Esse livro, eu fiz um curso na Alemanha e no final do curso a gente fez um amigo oculto. Eu ganhei esse livro. Super recomendo, que é sobre as múltiplas inteligências no sentido das emoções. Recomendo também esse livro, que é Inteligência Emocional, que é de um psicólogo. Quem é professor, ele é um mini psicólogo. Me desculpa os psicólogos, tá? Mas assim, a gente tem que ter um pedacinho de psicologia na educação. Então, recomendo a todo mundo que trabalha com gente, líder, gestor, porque às vezes tem que bater meta, tu não sabe como a pessoa, se ela está bem, se ela está mal. Cara, se ela está mal, vai dar ruim. Então, recomendo a empreendedores, líderes, políticos, estudar gestão de emoção, cara. Porque inovação não é risco, inovação é risco, gestão de risco. Se você está ruim, você não vai tomar o risco. Você não tem coragem de tomar risco se tu não está legal da cabeça. Então, livro sobre inteligência emocional. E esse daqui foi o meu primeiro audiobook. Eu não tinha o hábito de ouvir livro. E aí comecei a fazer isso lavando louça, que é de onde vêm as boas ideias. Que é basicamente um autor, ele falou, cara, tem muitas invenções boas no mundo. Será que tem um padrão? Será que tem um padrão dessas coisas? E ele analisou e tem um padrão. E ele escreveu um livro, de onde vêm as boas ideias. Fica aqui minha recomendação para vocês. Termino a minha palestra agora, agradecendo vocês. Queria dizer uma coisa, como professor, eu fico muito feliz quando as pessoas levantam o celular. Porque para você levantar o celular para fotografar, significa que você gostou. E diferente de alguns palestrantes que não autorizam a entrega do PDF, como professor, eu quero que vocês tenham o PDF. Então, essa palestra, me chama lá no Instagram, o Vinícius Prof. O Vinícius Prof. Fala, Vinícius, eu queria a tua palestra. Essa é a minha missão, tá? Os livros que estão aqui, as informações que estão aqui, elas são para vocês. Eu queria terminar hoje a minha palestra, último dia da Campus Party, pensando qual é a gestão de legado que a gente vai ter. Foram 5 dias, muitas coisas acontecendo, muitas colisões de opiniões acontecendo. Qual é a gestão de legado para a Amazônia que a gente pode construir? Tem muita coisa boa que aconteceu, mas a gente tem que ter um pós-Campus Party. A gente tem que ter uma coisa que vai acontecer a partir de segunda-feira, quando a gente desmontar essa infraestrutura, boa parte dos nossos parceiros vão voltar para os seus estados, e o que nós da Amazônia vamos fazer. Então, fica aqui o meu gatilho, o meu agradecimento, e a gente continua essa conversa lá na rede social. Muito obrigado, gente. Boa tarde para todo mundo. Normalmente abre para perguntas, mas eu queria opiniões, eu não queria pergunta, eu queria posicionamento. Se alguém tiver uma fala, uma consideração, um comentário, um pedido de namoro, qualquer coisa, gente. Um vale-refeição. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse contexto? Sim ou não? Pode vir aqui, por favor. Uma salva de palmas.
para a nossa professora. Olá, Vini. Olá, Vini. Olá, Vinícius. Bom, obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando o seu conhecimento e parabéns também pelo seu dia. E com relação ao que você falou da questão da última referência que você sugeriu, né? E tudo que a gente está vivenciando, com a sua perspectiva, também me fez lembrar daquela frase, agora eu não recordo de quem é, né? Que no caos vem a oportunidade. Então, o que a gente pode fazer com tudo isso? Que nós temos estratégias, temos as competências, temos as possibilidades e a criatividade. E você falou, né? Quem teve criatividade na faculdade, sou formada em dança, então tem processo criativo. Mas muito disso é difícil da gente estar colocando na nossa sala de aula, por conta de todo um sistema que nós temos que estar também, como você disse, que é para ontem, não é para hoje, é para ontem. Mas as sementinhas que a gente vai colocando, mesmo dentro do caos, para que venham as oportunidades futuras. Então, muito obrigada, gratidão. Obrigado. Feliz Dia dos Professores para você. Eu estava falando, Oi. Como embaixador, a gente tem uma missão de fazer a visita guiada para algumas pessoas, né? Então, vem alguns representantes, eu faço a visita, mostro todos os estandes e tudo mais. E aí, uma pessoa falou, é muita coisa, é muito barulho, é muita coisa acontecendo. Aí eu falei, olha, a Campus Party é o foco no caos. Não tem como, numa guerra, a pessoa está mirando, ela fala, ei, pessoal, silêncio aí que eu quero mirar aqui na cabeça. Não tem isso. A Campus Party é isso, é foco no caos. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente, acabando a Campus Party, a gente tem que pegar todo esse burburinho que aconteceu. Sempre tem alguns eventos, né, acontecendo e tentar ver o que a gente consegue tirar de nós mesmos. Por quê? Eu sou da computação, tá, gente? Eu sou nerd, mas o meu doutorado é de Ciências Sociais. E Ciências Sociais Aplicadas. E eu tive que ler muita coisa que não é do meu expertise, que é a área de sociologia, entender contextos filosóficos e tudo mais, porque a inovação são de pessoas, e as pessoas vêm da sociologia. E aí, o Brasil, historicamente, se acostumou que alguém vem de fora solucionar o problema. A gente acostumou com isso. E talvez no norte também. A gente acha que quem vem solucionar isso é alguém de São Paulo, é alguém do Rio, é alguém do Nordeste. A gente não acredita na gente mesmo, entendeu? E eu acho que com a internet, a gente se tornou competitivo. Por exemplo, a equipe que ganhou o hackathon aqui da Tectoy é de Boa Vista. E talvez o pessoal de Boa Vista não acreditava. Falou, cara, eu vou para Manaus, eu vou ser engolido. Não, cara, foi competitivo, foi pau a pau. Então, minha sugestão seria a gente melhorar digitalmente, porque não tem grana para a gente ficar andando de ônibus, de avião. A gente fazer esses grupos digitais, reuniões digitais, para melhorar essa integração, em especial com técnicas de criatividade. Eu fiz curso de criatividade e eu descobri que eu não sabia muita coisa como professor. Então, a minha recomendação é o que a gente faz depois da campus. Não sei se eu te respondi, mas o que a gente faz depois da campus, juntando esse caos em um cronograma, em uma prioridade, em uma visão estratégica. Isso a gente não tem. Mas eu acho que não vai vir de ninguém. Ninguém vai fazer isso se a gente não fizer. E isso pode começar pelos professores, isso pode começar pelo grupo empresarial, pelas startups. Alguém tem que começar isso. Aí fica o desafio para a gente fazer isso junto. Mais alguém? Boa tarde. Meu nome é Ítala, eu sou do município de Benjamin Constant. Eu achei interessante a parte que você colocou aí, a visão a longo prazo. O dia que você planta a semente não é o dia que você come a fruta. Eu fiz um curso nas linhas aéreas de agente de cargas e comecei fazendo de pouquinho em pouquinho até chegar agora onde eu vou falar para vocês. Eu sou do interior, eu vim para Manaus com o propósito de chegar aqui e fazer logística. Só que por motivos pessoais eu não terminei. Aí o que eu fiz? Já que eu tenho esse curso, investir em mim, eu não vou ficar parada esperando o tempo passar. O que eu fiz? Eu montei um MEI.
O nome da minha microempresa é Logística São José, quem quiser pode seguir. E a parte que você falou, ela é muito positiva, assim, para mim, não só para quem está começando agora. Então, uma dica que eu dou aqui para quem está começando agora, para ninguém desistir, porque é difícil no começo. Muita gente me chamou de doida. Ah, tu vai abrir empresa, tu vai... Aí, o que é que eu fiz? Eu vim para Manaus e abri a empresa, a Logística São José. E, graças a Deus, está dando certo. Aí, trouxe o meu irmão, que é aquele que está sentado ali. Ele fez técnico em informática no IFAM, em Tabatinga. E espero que ele aprenda um pouquinho do que você passou para a gente e leve isso também para o futuro dele, tá bom? Obrigado, é uma opinião de uma empreendedora. Salva de palmas para as 2 mulheres que comentaram aqui hoje. Gente, eu de verdade fico disponível para a gente conversar. Eu acho que um dos grandes pontos positivos da palestra é o pós-palestra, mas confesso que eu estou um pouco preocupado com o meu avião, de eu perder o meu avião. Me chama no Instagram para a gente continuar essa conversa. Tem LinkedIn também, a gente é tudo o Vinícius Prof, inclusive um gatilho para professor, tá? Se você dá aula para 25 menos, professor, tem que ter TikTok. Abre um TikTok. TikTok é importante para a juventude e a gente tem que conversar com o pessoal. Então, queria te dar os parabéns para a professora também, para todos os professores. E aí fica o nosso desafio do que a gente vai fazer pós-Campus Party para melhorar a integração e tornar a Amazônia mais empreendedora. Tá bom, gente? Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigada, Vinícius Tocantins, pelo conhecimento compartilhado, pelas oportunidades. Uma salva de palmas. Mais um super tema para aquecer o nosso domingo, para a semana já começar com bastante inovação, bastante provocação para vocês amanhecerem nessa segunda-feira amanhã já pensando o que eu posso fazer diferente pelo meu negócio, pela minha carreira, como eu consigo fazer a diferença na sociedade que eu estou, na minha comunidade local. Bom, a gente vai ter agora um pequeno intervalo. Essa palestra acabou um pouquinho mais cedo porque o nosso convidado tem que viajar agora, mas a gente ainda vai ter mais palestra ao longo do nosso dia. O nosso próximo assunto acontecerá às 2h10, falando sobre os desafios de ser um jovem empreendedor. Enquanto isso, eu vou dar alguns recadinhos da paróquia aqui que vocês podem ir aproveitando enquanto não chega a nossa próxima palestra. O Sebrae Toda Campus traz 5 ativações. 2 delas já finalizaram, que é o Hackathon e a Maratona de Negócios. Esse é o Palco Empreendedor, que é a 3ª ativação. Conteúdo gratuito todos os dias de evento até o domingo. Aqui ao lado tem o espaço Startup 360, onde empreendedores vieram expor seus negócios, empresas locais de tecnologia e inovação. Ainda temos empreendedores expondo aqui. Vocês podem conversar com esses empreendedores nesse meio tempo. E aqui em frente tem um stand de Liga Jovem do Sebrae, onde vocês podem participar de uma competição de Just Dance, ganhar brindes, conversar com alguns consultores do Sebrae, entender como é que vocês conseguem conectar seus negócios junto com o Sebrae local e nacional também. E aí, durante esse intervalo, vocês podem conhecer as ativações aqui da Arena Open e a gente retorna às 2h10 falando sobre o desafio de ser um jovem empreendedor e como a gente consegue estimular essa nova geração a estar mais conectada com o seu futuro, a estar pensando carreira e a estar pensando também negócios como uma possibilidade de vida. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Até já.